Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre derivadas para funções de uma variável, que é o início do cálculo 1, tão temido por muitos estudantes. A gente vai começar com a ideia de ver como funciona a inclinação de uma reta tangente a uma curva, como principal motivador, então, dessa questão da derivada, tá? Então, antes da gente entrar, propriamente dito, no que é uma reta tangente, eu preciso relembrar como obter a inclinação de uma reta qualquer, considerando dois pontos distintos. Então, eu coloquei aqui o seguinte: eu tenho uma reta que passa pelo ponto Q de coordenadas, vamos escrever aqui, ponto Q, até vou mudar a cor do azul aqui para ficar parecido. Ponto Q de coordenadas 2, 4. E eu estou dizendo que ele passa, essa reta vermelha passa também pelo ponto P de coordenadas 1, 1. Tá? Então, vou colocar aqui o ponto P de coordenadas 1, 1. E essa reta vermelha, ela faz uma inclinação em relação à horizontal, aqui o eixo X. Bom, considerando paralelismo, né, esse mesmo θ que está exposto aqui é o θ que está aqui embaixo, fazendo então a inclinação. Deixa eu botar até de verde para destacar. Esse θ que está aqui é o mesmo θ que está aqui. Mas olhando então esse triângulo retângulo que ocorre considerando como vértices o ponto P e o ponto Q e a projeção aqui ortogonal partindo-se do ponto Q, eu tenho então um triângulo retângulo, né? E a partir desse triângulo retângulo eu consigo escrever uma expressão para a tangente desse ângulo θ. Lembrando que a partir do triângulo retângulo, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é a diferença entre as componentes y dos dois pontos, certo? Então, é o y do ponto Q menos o y do ponto P. Isso de forma geral. Daqui a pouco a gente coloca ali as coordenadas particulares, né? E quem é o cateto adjacente a esse ângulo θ no triângulo retângulo? O cateto adjacente é esse cateto aqui na horizontal, que é a diferença entre as coordenadas x dos dois pontos, ou seja, é x de Q menos x de P. Então, considerando ali os pontos que temos, seria 4 menos 1 dividido por 2 menos 1. 4 menos 1 dá 3, 2 menos 1, 1. Aqui a tangente, né, do ângulo θ seria igual a 3. Ou seja, se eu quisesse saber qual ângulo, né, da inclinação para essa reta, eu teria que ver qual ângulo, né, agudo, ou seja, entre 0 e 90 graus, cuja tangente vale 3. Tá? Então, de forma geral, a tangente de um ângulo θ, que representa a inclinação dessa reta, passando pelos pontos. Aí eu coloquei aqui de forma geral mesmo as componentes do ponto P e do ponto Q, é dado por essa expressão que nós utilizamos aqui em cima. E também é importante para o problema que a gente vai tratar o seguinte: imagina que eu tenha então que determinar a equação dessa reta, que depois a gente vai considerar que seja tangente, mas eu tenho duas informações para encontrar a equação da reta. A primeira informação é a inclinação, que a gente chamou de m, que representa justamente a tangente deste ângulo aqui, que faz a tangente do ângulo com o eixo horizontal. E também eu tenho como outra informação as coordenadas de um ponto pelo qual essa reta passa. Então, eu coloquei aqui o ponto P, XP, YP e o M é a inclinação, ok? Então, quando eu tenho essas duas informações, eu consigo expressar uma reta através da seguinte expressão: y, que é a variável, menos a coordenada y desse ponto que eu estou usando como referência, igual ao valor da inclinação, tangente de θ, x menos o valor de x do ponto, ok? Então, sendo assim, a gente vai partir para um problema específico, que é o seguinte: obter a equação da reta tangente à curva. Peguei aqui a parábola mais simples, a gente poderia pensar a parábola y igual a x ao quadrado, e no ponto 1, 1.
Antes da gente passar, inclusive, para a interpretação geométrica, né, dessa reta tangente à parábola nesse ponto, eu vou pensar na seguinte situação. Eu sei, pelo que nós acabamos de ver, encontrar a inclinação de uma reta considerando dois pontos que essa reta possui. Tá? Então, eu supus aqui o seguinte, eu quero uma reta tangente, a reta tangente à curva, ela só vai ter de interseção com a curva esse único ponto, mas a reta tem infinitos outros. Então, eu considerei um ponto Q, A ao quadrado, tá? Botei esse ponto específico considerando que ele está na parábola, e o ponto P11, que também está na parábola. E aí eu vou começar pensando em como seria a inclinação, a expressão para a inclinação, considerando esses dois pontos pertencentes à parábola, considerando, então, uma reta que passasse ao mesmo tempo pelos dois. Tá? Então, seria y de Q menos y de P sobre... Está um pouquinho mais para baixo aqui o segmento. X de Q menos x de P, ok? Então, a gente teria ao quadrado menos 1 sobre A menos 1. A menos 1. Desse jeito, pessoal, esse A ao quadrado menos 1 é um produto notável. A gente consegue, então, separar ele em A menos 1 vezes A mais 1, fatoração, tá? E aí, eu escrevo, então, o meu denominador original ali, que é A menos 1, da construção dessa inclinação. Bom, nesse jeito, eu acabo tendo, então, duas expressões idênticas, as quais eu vou cancelar, e aí eu fico com uma expressão para a inclinação, dependendo do A, lembrando que o A é a coordenada x do ponto Q, que a princípio a gente vai admitir que vai assumir diferentes valores, tá? Então, a minha inclinação, ela vale A mais 1, certo? Sendo assim, eu consigo encontrar uma expressão para a reta que tem essa inclinação, considerando a equação que nós colocamos anterior, e é uma reta que passa pelo ponto 1. Eu vou considerar o ponto 1 como referência, já que ele é o ponto de tangência. Então, seria y menos y de P igual a m, que multiplica x menos x de P. Ok, gente? Então, y menos 1 é igual a mais 1, que vai multiplicar x menos 1. Agora, eu vou fazer a distributiva aqui do lado direito. Então, eu tenho y menos 1, a mais 1 vezes o x menos a mais 1. Ok? Bom, vou terminar a expressão aqui ao lado. Tá? Então, eu vou pegar aquele menos 1 que está do lado esquerdo para passar para o lado direito também. Então, y igual, então, a mais 1 vezes x menos a menos 1 e mais 1 que veio ali do lado esquerdo. E aí, eu cancelo esses dois, que vai me dar, então, né, a seguinte equação. Y igual a mais 1 vezes x menos a. Essa aqui, então, é a expressão que a gente vai colocar aí, deixa eu destacá-la, como a expressão para a reta tangente. E agora, então, eu vou utilizar o GeoGebra para dar um auxílio a nós, para entendermos aí como é que funciona do ponto de vista geométrico essa situação, pessoal. Então, veja que eu já tenho várias coisas traçadas, mas eu quero fazer com vocês uma animação, certo? Então, aqui eu tenho
a parábola y igual a x ao quadrado, que a gente tem lá no nosso exemplo, ponto P, 1, 1. Considerei o mesmo ponto Q, que é um ponto da parábola, a e a ao quadrado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse valor de a variar de 0 a 2. E aí a gente vai percebendo que a gente consegue, sim, a partir de dois pontos que estão na parábola, construir uma reta secante que passe ao mesmo tempo por eles, tá bom? Então, que é justamente essa expressão em vermelho aqui, que à medida que eu for fazendo, então, o A variar, percebam que essa reta está mudando. Olha só, lá o ponto Q passou pertinho do P, ultrapassou, está indo. Eu tenho aí infinitas possibilidades, então, de retas que são secantes à parábola. E aí eu queria destacar, feito isso, o seguinte. Imagina, então, se eu vou pausar a minha animação aqui e eu vou colocar o A valendo 1. Se o A vale 1, exatamente 1, os pontos P e Q coincidem, percebam aqui na lateral esquerda. Então, essa reta em vermelho que nós acabamos de ver é a reta que tem apenas um ponto de interseção com a parábola e ela tira uma casquinha ali da parábola, ou seja, do ponto de vista geométrico, essa é a reta tangente. Ok? Qual vai ser o nosso desafio agora? Encontrar essa reta tangente sem precisar ficar fazendo aproximações, ou seja, a gente utilizar um dispositivo algébrico que aproxima, de forma a gente encontrar essa reta tangente sem a necessidade de ficar fazendo simulações como estamos fazendo aqui, certo? A gente fez aí várias possibilidades de Q e de P, né? Aliás, da distância entre P e Q, no caso, né? O P fixo e várias possibilidades de Q, a gente concluiu que se o Q fosse exatamente o ponto P, então a reta seria secante ao invés de ser tangente, ok? Considerando isso, então, a gente vai voltar lá para o quadro e nós vamos dar continuidade aí à questão da aproximação. Lembrando do ponto de vista algébrico, qual é a conta, né? Qual é o conceito que faz com que a gente aproxime uma coisa da outra. A gente teria que fazer na prática o cálculo do limite. Quando? Aí eu vou considerar as mesmas coisas. O A tende a 1, considerando A ali a coordenada x do ponto Q e 1 a coordenada x do ponto P. Para qual expressão? Para a expressão que representa a inclinação, que é ao quadrado menos 1, dividido por A menos 1. Aí vocês vão falar, a gente já fez essa expressão ali em cima. É verdade. E se eu fosse tentar calcular o limite aqui, substituindo, que é sempre a nossa primeira tentativa, eu ficaria com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas, considerando, então, aquela simplificação que está aqui em cima, eu sei que essa razão que a gente acabou de escrever, ela pode ser reescrita como A mais 1. E aí, se eu substituo A por 1, eu não tenho nenhuma indeterminação. E fico com a inclinação sendo 2, certo? Então, a inclinação vai ser 2 e a minha equação passa a ser, então, y menos 1, lembrando que eu estou considerando como referência o ponto P de coordenadas 1, 1, igual a 2 multiplica x menos 1, ok? E aí, eu tenho, então, a seguinte equação, y igual a 2x menos 2 mais 1, que me dá, então, y igual a 2x menos 1. Então, aquela equação, aliás, a reta vermelha, ela possui como equação essa equação aqui, y igual a 2x menos 1, a reta que é tangente, portanto, a parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Mas até aqui a gente não usou nenhum conceito de derivada. A gente usou apenas o conceito de limite nesse final e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. A reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto P, aqui percebam que o ponto P é geral. A, f de A, no caso A ao quadrado é a imagem para a parábola, que é o nosso caso particular, é a reta passando por P com a inclinação. Então, M, x tende a A, ou seja, a gente vai fazer
um valor genérico tender, aquele valor A, que no nosso caso aqui era 1, e aqui tem então as diferenças entre as coordenadas y dividido pelas diferenças entre as coordenadas x, considerando a definição de tangente no triângulo retângulo. E essa razão aqui é o que nós vamos denominar de derivada em um ponto, P, A, F de A, ok? Então, sendo esse limite aqui a derivada, a gente agora vai fazer a reta tangente, que na verdade a gente acabou de fazer ali no exercício anterior, né, que foi o seguinte, eu considerei então o limite, no caso quando x tende a 1, tá? Vou chamar isso aqui de m, tá? F de x era x ao quadrado, que é a imagem pela parábola da função, menos f de a é a imagem para 1, que é 1 mesmo, certo? Dividido por x menos 1. Percebam que eu estou fazendo os mesmos cálculos, só que aqui eu só troquei o a pelo x, tá? Novamente, então, a gente vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, se eu substituo x por 1 na razão anterior, que me obriga, então, a fazer a separação aqui em produtos notáveis, x menos 1, x mais 1, ok? E aí eu tenho dividido, então, x menos 1. Bom, e aí agora eu vou cancelar fazendo esse com esse, ok? E eu tenho, então, limite quando x tende a 1 da expressão x mais 1, que vai dar, agora eu posso substituir sem determinação, que vai dar 2, como deu ali em cima. E aí, eu não vou fazer novamente, mas a nossa equação ficou, então, y igual a 2x menos 1, ok? Essa aqui é a equação da reta tangente, considerando o conceito de derivada na definição do limite dessa razão incremental que acabamos de colocar. Então, para finalizar, a gente vai voltar lá no GeoGebra e a gente vai ver como fica essa reta, tá ok? Então, eu vou abrir a animação, como a gente tinha aqui, e ao mesmo tempo eu vou colocar aqui y igual a 2x menos 1, ops, essa reta em laranja, e aí vocês percebam que quando o Q chega em 1, a reta vermelha coincide com a laranja, e de fato a gente tem então essa laranja como a reta tangente, utilizando então como técnica para encontrar a inclinação, a questão dos pontos P e Q serem distantes, só que aí a gente faz o limite para que o ponto Q seja tão perto do ponto P quanto a gente queira. E o que a gente pode perceber aqui visualmente é exatamente isso. Quanto mais perto o ponto Q está do ponto P, as duas retas são coincidentes, ou seja, se o Q e o P são exatamente iguais, ou seja, a distância é zero, eu tenho então, ao invés de uma reta secante, uma reta tangente, ok? E com isso a gente se despede. Espero que você tenha compreendido esse conceito simples da razão incremental que define a derivada por uma função de uma variável. E se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo e nos vemos numa próxima. Até mais!